Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente está de volta aqui para continuar a parte de gases, né? Vou começar a falar um pouco aqui sobre a aula 10 da frente A, apostila 2, extensivo noite, né? A aula passada, que você já deve ter assistido e entendido a ideia de gás ideal e de variáveis, nos traz para transformações gasosas, certo? E o que são transformações gasosas? São situações em que eu parto de que eu pego uma amostra gasosa, eu tenho um momento inicial, eu mexo, eu vario alguma daquelas variáveis de estado e eu chego a uma situação final, certo? Essa é a definição de transformação gasosa. A gente tem 3 tipos de transformação gasosa que a gente tem que conhecer, que são elas: transformações isobárica, transformação isovolumétrica, também conhecida como isocórica ou como isométrica, e transformações isotérmicas. Aí aqui eu chamo a atenção que você deve estar bastante estudioso de grego, porque você está em casa há muito tempo, para o prefixo iso. O prefixo iso significa igualdade, significa igual. Ou seja, eu estou falando de transformações em que uma daquelas 3 variáveis vai permanecer constante. Aí aqui vamos começar pensando em transformações isobáricas. Baros tem a ver com pressão, logo são transformações em que a pressão é constante. E aí a gente tem que entender o seguinte: como se comportam temperatura e volume quando eu tenho uma transformação em que a pressão não varia, certo? E aí, aqui a gente tem que pensar, por exemplo, num balão, numa bexiga. Se eu tenho um recipiente em que o volume pode variar, o aumento de temperatura leva a um aumento de volume, correto? Ou seja, temperatura e volume são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Portanto, esse alfazinho aqui quer dizer proporcionalidade. T e V são proporcionais de forma direta. E aí aqui a gente chega numa relação bastante conhecida, que é V por T, volume por temperatura, essa razão, ela vale sempre a mesma coisa para uma mesma amostra gasosa. Portanto, o volume inicial pela temperatura inicial é igual ao volume final pela temperatura final. Essa expressãozinha aqui eu posso utilizar quando eu tenho uma transformação isobárica. Detalhe importante, não esqueça, temperatura sempre em Kelvin. Tudo bem? Até porque, como eu estou no denominador aqui, se eu colocar 0 graus Celsius, eu não chego a lugar nenhum. Eu tenho uma impossibilidade de resolver o cálculo. Volume, independente da unidade, tem que ser a mesma dos dois lados da igualdade. Transformações isobáricas a pressão constante. Vindo para cá, fala um pouco de transformações isovolumétricas, onde o volume é constante ao longo da transformação. Aqui, para exemplificar, a gente pode voltar a pensar na seringa, igual na aula anterior. Por quê? Se você tampa a ponta de uma seringa e pressiona o êmbolo da mesma, o que você está fazendo? Você está aumentando... Falei merda, desculpe. Esquece o exemplo, volta. Estou aqui só... Não. Voltou esse exemplo para a próxima, foi mal, mundo. Transformação isovolumétrica, vamos pensar então de novo na bexiga. Volta para a bexiga, esquece a seringa por enquanto. Pensando numa bexiga, o que eu tenho? Se eu aqueço o gás da bexiga e o volume dela não pode variar, a pressão que essas moléculas exercem fica muito maior. O grau de agitação das moléculas aumenta. Este grau de agitação aumentando, chega um momento em que a bexiga explode, estoura.
Em outras palavras, se o volume é constante, o aumento de temperatura acarreta um aumento de pressão, certo? Então aqui temos novamente um gráfico em que pressão e temperatura são proporcionais de forma direta. Logo, esta razão P por T é constante. Tudo bem? Se a razão é constante, a gente chega nessa expressão aqui. Pressão inicial, temperatura inicial, é igual a pressão final pela temperatura final. Correto? Está faltando agora a gente entender e discutir quando a transformação é isotérmica, ou seja, a temperatura ao longo do processo não varia. Bom, neste caso agora você pode pegar a sua seringa, tá? Você pode pegar aquela seringa do exemplo passado e tentar pressionar o êmbolo com a tampa, com a ponta tampada. Eu vou estar aumentando a pressão. Um aumento de pressão leva a uma diminuição de volume. Da mesma forma que se eu puxo o êmbolo para trás, o aumento de volume deixa o gás ocupar mais espaço, logo exerce menor pressão. Então aqui, nas transformações isotérmicas, eu tenho que tomar um cuidado que se a pressão aumenta, o volume diminui. E se o volume aumenta, a pressão é que diminui. Logo, pressão e volume são proporcionais de forma inversa. Logo, estou falando muito logo, meu Deus. É que isso aqui logo acaba. Logo, pressão vezes o volume é constante. Se esse produto é constante, a gente chega nessa expressãozinha aqui. Pressão inicial, volume inicial, vai ser igual a pressão final vezes o volume final. Bom, e se eu tiver uma transformação em que nada é constante, nem pressão, nem volume, nem temperatura são constantes? Bom, aí a gente chega justamente na equação, que era o título da aula 9, na equação geral dos gases ideais. E relaciona pressão, volume e temperatura ao mesmo tempo. Então aqui você tem que pressão inicial vezes o volume inicial pela temperatura inicial vai ser igual a pressão final vezes o volume final pela temperatura final. É necessário guardar cada uma dessas fórmulas anteriores aqui para cada transformação? Claro que não. Por quê? Se eu guardo a equação geral, o que for constante eu posso eliminar, né? Eu corto aqui da equação e eu consigo realizar qualquer cálculo em cima disso. Eu acredito que chegando na equação aqui de estado a gente pode encerrar a aula 10. E logo menos, daqui a pouco, em algum momento, eu volto com a correção dos exercícios das aulas 9 e 10.